O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com o espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabaste de dizer, podes voltar para casa, o demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. É certo que a Escritura, em sua poesia e simbologia, abre a nós textos que são embaraçosos. E não estou, de fato, aqui me referindo, em primeiro lugar, àquilo que acabamos de escutar no Evangelho. Vamos começar do fim. Jesus, aqui, parece não estar aberto a realizar a cura à filha desta mulher de origem pagã. De fato, aqui no Evangelho de Marcos, o horizonte é aquele de que Jesus veio em primeiro lugar às ovelhas perdidas da casa de Israel. A salvação germina e vem, antes de tudo, a partir dos judeus. E toda a pregação de Cristo se destina, num primeiro momento, aos judeus, já que eles são, segundo a carne, descendência de Abraão. No entanto, o Evangelho de Marcos vai nos ajudando a perceber o coração de Cristo que se dilata, sua palavra, sua pregação, sua cura sendo estendida também aos pagãos. É uma feliz coincidência, não é? Poder perceber na dor desta mulher de Tiro e Sidônia, da Fenícia, da Síria, um coração que continua a latejar ainda hoje, nesta terra que, em sendo de tantas bênçãos, Palestina, Síria, aquelas penínsulas, é também uma região de tantas dores. Dor da guerra, dor da seca, dor da fome, dor dos conflitos, dor dos terremotos. Permanece a atualidade de nossa fé. Podemos nós, unidos aos sírios, unidos à população da Turquia, poder esperar. No tempo oportuno, quando, como ontem cantávamos no Salmo, o Senhor há de dispor em direção a nós a sua mão e a sua bondade, porque Ele, em sendo Deus que é bom, cuja ternura abraça toda a criatura, nos há de dar no tempo certo o alimento da sua salvação. Precisamos, nestes tempos de terremotos e de conflitos, esperar. O Senhor às vezes parece dormir ou indiferente às nossas questões, mas não. Sempre, como lembra o Salmo 145, 146, o Senhor conforta os corações despedaçados, enfaixa as suas feridas e as cura. Podemos também dar um passo atrás no versículo 24 deste Evangelho e encontrar um certo embaraço. Posso entender, se me é permitido dizer nesta manhã ao pé do ouvido, o que significa este cansaço da parte de Jesus Cristo. Nós que nos dedicamos ao serviço do Evangelho, em diversos momentos, queremos um pouco de tempo para nós, para respirarmos, para sermos devolvidos a nós, mas as exigências da missão, as demandas do povo vão nos consumindo, como lembra o apóstolo Paulo. Ainda há alguns dias, um retrato de uma destas homilias, um dos recortes que o Daniel Garabini faz e coloca no Instagram, uma das senhoras comentou assim: padre, seu semblante está cansado. De fato é verdade, não é?
Há dias como hoje, junto com Cristo, que rezo como o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios: em vocês a vida, em nós, padres, a morte. Trazemos em nosso corpo o sinal da morte de Cristo, pelo cansaço, pela exigência, pelos desafios próprios da missão, mas como lembra o próprio apóstolo Paulo, trazemos em nosso corpo o cansaço, os sinais da morte, para que também a ressurreição de Cristo se manifeste em nós. E assim posso me sentir absolutamente tranquilo no cansaço humano irmanado com Jesus Cristo. Ele também, depois de realizar curas, de dirigir a sua palavra, de correr incansavelmente, quer dirigir-se a uma casa. Assim como eu, quando posso, não foi o caso da quarta-feira passada, quero apenas o sofá da casa da minha mãe para poder restabelecer as energias. Mas então, neste lugar do cansaço humano, das forças exauridas, querendo ficar escondido, o Cristo tem o seu coração revestido de misericórdia. Uma mulher a ele se dirige, apresentando as suas dores, as dores de sua filha. Aqui há um ensinamento profundo a nós que somos ministros. Em primeiro, não dissimularmos nosso cansaço. Não queremos ser super-homens, tentando dar resposta a todas as coisas, tentando ser a solução para o mundo. Nós também, como seres humanos, Cristo, em sendo verdadeiramente humano, experimentou o cansaço. Por isso, em estando na sociedade do espetáculo e da mídia, nós que somos padres temos que tomar cuidado para não ficarmos aí nos exibindo nesta ou naquela rede social, fazendo este ou aquele programa, participando desta ou daquela coisa, nesta ou naquela emissora, nos esquecendo de que nós somos apenas vasos de barro. Esqueletes, como lembra o apóstolo Paulo num dos seus escritos, somos vasos de barro, trazemos dentro de nós o tesouro da graça, mas somos barro, portanto temos fragilidade, temos cansaço e precisamos de nos cuidar. Isto é uma palavra muito atual e muito importante, porque o nosso grande risco é de exibirmos determinadas coisas e não termos a coragem de dizer para o povo que temos limite e que não temos que dar conta de tudo no CPP, de que não somos nós que vamos resolver a paróquia, de que não somos nós que vamos dar todas as respostas para a igreja e que as pessoas têm demandas e necessidades, mas cada demanda e necessidade, aqui recorrendo aos termos da psicanálise, é só uma demanda e uma necessidade, não é? Aquilo que o outro está demandando em direção a nós diz respeito a ele, e nós não temos que nos colocar, seja enquanto pai, mãe, padre, professora, médica, médico, nos colocarmos em posição de quem tem que dar todas as respostas. Mas, tendo passado por estes dois escândalos, vamos àquele que é de alguma forma o objetivo primeiro da nossa homilia, se não o primeiro na execução, o primeiro na intenção, o escândalo do casamento. As primeiras páginas que nós acabamos de escutar, e isso ficará claro a partir da primeira leitura de amanhã, Deus apresenta uma frase escandalosa. E se me é permitido aqui dizer, com a brincadeira própria de quem tem intimidade com o Senhor, uma ironia, este trecho do livro do Gênesis, se ficássemos só nele, Gênesis 2:18, poderíamos dizer: Deus não entende nada de homem. É porque precisamente aquilo que todo homem quer é ficar sozinho. Quem tem um homem dentro de casa sabe disso, não é? Depois de um tempo de casado, você vai levar ao homem alguma necessidade, alguma dificuldade com os filhos, tudo que ele quer é ficar sentado no sofá, tomando sua cerveja, assistindo futebol, preso na sua caixa do nada. A mulher não tem a caixa do nada, né? Ela está tomando conta daqui, está pensando lá na frente, no que tem que comprar, na escola dos filhos, no que tem que fazer à noite. O homem não. A gente que é homem consegue sentar numa cadeira e a mulher pergunta o que a gente está pensando e acha que a gente está pensando em uma outra mulher e aí, não, a gente está pensando em nada, simplesmente em nada. E Deus então parece não entender de homem. Ele diz: não é bom que o homem esteja só. E todos nós homens sabemos, nada é mais desejoso para um homem do que estar só. Ironias à parte, o que esse trecho quer dizer? Quer dizer que o amor e a reciprocidade são a grande exigência do coração humano. Lembremos-nos daquilo que diz São João Bosco: Deus nos colocou no mundo para os outros. Portanto, para além de nossas instabilidades,
de nossas insatisfações, do nosso desejo de estar sozinho nas nossas coisas, o amor nos solicita. E por que é importante? Por que não é bom que o homem esteja só, embora o homem seja criado bom e muito bom? Porque sem o amor, sem este transbordamento, sem deixar que a graça de Deus dilate o coração ao ponto de deixar de ser autocentrado e não cuidar apenas das próprias questões, mas aventurar-se em direção ao outro, nós nos tornamos menos humanos. É isto, não? O livro do Gênesis, no primeiro relato da criação, ajuda a entender assim: depois de 6 dias de trabalho, Deus descansa. Isto é, Ele põe freio na sua própria capacidade de criar. Porque, como vai lembrar Ragnar Lothbrok, na série Vikings, da Netflix, o poder atrai o pior e corrompe os melhores. Se Deus não pusesse freio à sua ação criadora, dando espaço para o homem, ele seria vítima do próprio poder e a criação, que era uma coisa boa, iria se desregular, porque ele ficaria o tempo todo como nós ficamos, se perguntando: o que eu tenho que criar? O que eu tenho que fazer? Não está perfeito, tem que ser ajustado. Mas eu já falei para minha nora para não fazer desse jeito, é assim que faz. Ele descansa, abre espaço para que o homem então possa surgir como aquele que é responsável por guardar e cultivar a criação. Assim também no livro do Gênesis. O homem, sendo criado bom, deve encontrar dentro de si o espaço da reciprocidade, o espaço do encontro, o espaço, inclusive, para dar àquela que será criada como um dom da parte de Deus, o privilégio da inutilidade, não é? Há momentos que o outro vem até nós com a sua indigência e com as suas solicitações, que para nós não são importantes, mas para ele e para ela é. E aí vai lembrar o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, nada queirais dever um ao outro, senão o amor. O que o apóstolo está ajudando a entender, que lança a luz a esse trecho do livro do Gênesis? O amor, a reciprocidade, é a grande exigência do coração humano. E o casamento, o casamento é o início do pagamento desta exigência e desta dívida. É isto, não é? O amor é a grande exigência e a grande dívida do coração humano. O casamento, então, é uma das formas mais excelentes de poder pagar. Já que nós somos devedores uns dos outros, e esta palavra é atualíssima, porque nós estamos sempre em condição de quem reivindica: meu esposo tem que ser assim, minha esposa tem que ser assim, meus filhos têm que ser assado, minha paróquia desse jeito, minha diocese desta forma, a pastoral desta maneira. Estamos sempre exigindo, reivindicando, estamos sempre colocando o outro na posição de quem tem que confirmar os nossos sonhos e nossos caprichos, quando na verdade o convite do livro do Gênesis e da carta aos Romanos, e a que o próprio Cristo está aberto no Evangelho, porque a Ciro-Fenícia alarga o coração de Cristo, é o de que nós saiamos em direção àquele que nos solicita com o seu rosto naquilo que é. É por isso que Deus faz Adão cair num sono profundo. Certamente porque se falasse que junto com Eva viria sogra, boleto e preocupação de filhos, talvez Adão não tivesse aceitado. Não, mentira, é brincadeira. É porque Deus irá construir a mulher. Aquela que irá ser colocada diante de Adão não é uma obra sua. Adão pode dar nome nos bichos. Ele chama um bicho de onça, ele chama outro de águia, chama outro bicho desse ou daquele nome, mas a mulher não. A mulher não está ao alcance da mente, da classificação, do entendimento do homem. Ela é um dom. É isto, não é? O outro que está diante de nós num relacionamento é um dom, para além de nossas interdições e da nossa lógica. Não tenta fazer o seu amigo, seu marido caber dentro da sua cabeça, porque não vai caber. E se você tentar espremer, vai escapulir pelos dedos no bar. Entendeu o que eu quero dizer, não é? Não tenta espremer, não tenta colocar dentro da caixa, porque não é dentro da sua caixa. Não tenta colocar sua mulher e seus filhos dentro da caixa, porque não vai caber. Temos que nos relacionar uns com os outros com reciprocidade, com abertura, num sono profundo, como diz São José. Porque o outro é, antes de tudo, um sonho de Deus. É isso, não é? Adão deve dormir,
José teve que dormir. Por quê? Porque é Deus quem governa. Ele não dorme e não cochila. É Ele quem edifica a casa, vai lembrar o salmo que nós acabamos de escutar. Basta temer ao Senhor, porque se tememos o Senhor, Ele fará de nossa esposa uma videira bem fecunda. Ele fará de nossos filhos como rebentos de oliveira ao redor de nossa mesa. É assim abençoado todo aquele que repousa, que confia, que sonha junto com o Senhor. Adão dorme. Então Deus constrói a mulher e coloca diante dele como um dom, não como alguém que deve corresponder à sua expectativa. A mulher não é feita à imagem e semelhança do homem, mas de Deus. Seu esposo, sua esposa, não foi feita à sua imagem e semelhança. E aí, no momento em que Adão está diante de uma mulher, ele faz aquilo que todo homem faz diante de uma mulher bonita. Ele diz, Nossa Senhora. O que é os bichos, as plantas e as pedras perto disso, né? Essa sim é Ixá, osso dos meus ossos, carne da minha carne, e se encanta profundamente com a mulher. E este encanto, tendo consciência de que a mulher é um dom e uma obra de Deus, e o que Deus diz é que cria a mulher como uma correspondência do homem, tirada do lado da ticela, não é costela, mas serve aqui, do lado do homem, quer dizer, olha a reciprocidade, não é? Tirar do lado significa que a mulher deve ter uma ação de correspondência com o homem. Não é para completar. Casamento não completa ninguém. Se você conhece alguém aí que diz que vai casar para que o outro complete, procura saber em que paróquia que está a proclama, porque antigamente, na hora do casamento, falava, se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, diga agora ou se cale para sempre, né? Deve ter acontecido muita tragédia nos casamentos, filho que aparece na hora, coisas que... né? Porque todo mundo sobe ao altar com meias-verdades, só que algumas meias-verdades são insuportáveis, aí estragou muito casamento. O que a igreja faz agora? Ela coloca as proclamas. Se você souber de alguém, pode ser da sua família, que está querendo casar para poder se completar, procura saber onde é que estão as proclamas e destrói esse casamento. Casamento não é para completar, ninguém completa ninguém. A esposa não vai dar conta de completar o esposo. O esposo tem questões dentro de si que estão para além da capacidade da esposa de corresponder. E se você se casou com essa ilusão, ainda dá tempo de jogar isso fora. Casamento é sobre correspondência. É sobre reciprocidade, é sobre rosto, face a face, é sobre escuta, é sobre deixar. Por isso o homem terá que deixar. Tem homem que casa e leva a sogra para dentro de casa. Não estou falando levar para cuidar, não. Isso é importante. Às vezes está mais velha, está doente. Estou levar aquela série de coisas que vai destruir o casamento. Que vai destruir. Porque excesso de parente acaba com qualquer casamento. Não há amor verdadeiro que sobreviva a parente enchendo o saco. Por isso o homem tem que deixar, quer dizer, este movimento de deixar as próprias limitações, os próprios traumas, este movimento de dilatar-se, porque saindo de si, descentralizando-se, ele vai abrir-se à correspondência, ao amor e ao encontro. Peçamos, irmãs e irmãos, nesta Eucaristia, esta graça profunda, de enxergar nossa vida, nossa vocação como um dom, entendendo esta palavra que percorre toda a liturgia de hoje. Este deixar, que é dilatar, este sair, este perder para poder se encontrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.